E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, tenho certeza que muitos corintianos hoje aqui comemorando a quebra do tabu. Vou começar o vídeo de hoje com uma boa notícia. Sem missão para o patrocínio da SportsBets.io. Primeiro link, comentário fixado, tá lá o link para você fazer seu cadastro. Já vou começar com uma boa notícia. Hoje, é um dia triste, né? Perdemos o clássico em casa, caiu o tabu, mas tem uma notícia boa. Que eu quero que toda vez que você ouvir alguma entrevista do presidente Blogueirinho, você lembre dessa notícia boa. Hoje a gente teve um público de 55 mil pessoas no Morumbi, quase 55 mil pessoas. Uma renda de aproximadamente quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 700 mil, quase 3 milhões de reais. A boa notícia é que com esses 3 milhões dá para pagar um pouco dos 13 milhões que o Blogueirinho pagou no Orejuela. Ó, não é bom? Né? Só para lembrar, ele custou 13 milhões, o Orejuela, esse jogador que tem explicação, a contratação desse jogador por 13 milhões, de um presidente que fala de reconstrução, que ele não faz loucura, que né, financeiramente o clube está se equilibrando, vai ter superávit não sei aonde e tal. Pelo menos os 13 milhões que a torcida do São Paulo mais uma vez arrecadou aqui no Morumbi, vai servir para pagar um pouco dos 13 milhões que custou um jogador. Não vou chamar jogador de futebol. Eu não vou chamar o Orejuela de jogador de futebol. Ah, mas aí você pega muito no pé, Barolo. Ah, você pega muito no pé. Então, assim, a gente tem o Igor Vinícius, que é um jogador horroroso, e agora, você vê como vai caindo o nível? A gente tem o Orejuela na lateral direita, gente. Alguém pode me explicar a contratação do Orejuela? Será que agora que descobriram que ele é ruim? Que ele é uma aberração do futebol agora que descobriram? Então, mas o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte: a gente, apesar da frustração monstra, né? Eu vou explicar como é que foi o que eu assisti o jogo hoje. Apesar da frustração monstra, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não entendo nada de futebol. Eu não sou comentarista box to box, temporização de jogador, não sei. Tem muito entendido aí de futebol na mídia, na imprensa esportiva, entre os torcedores, tem muito entendedor de futebol. Eu admito que eu não entendo futebol. Só que, como eu acompanho futebol desde criança, você acaba percebendo algumas situações que, né, que não é que eu sou um gênio, é que qualquer jumento percebe, qualquer imbecil percebe algumas situações. Se você pegar o vídeo contra o Ituano, na estreia do Campeonato Paulista, eu falei, o São Paulo tá jogando, o Ituano veio mano a mano aqui várias vezes, sobrou pro Arboleda e pro Ferrarese aqui. Se o Ituano tivesse um pouco de qualidade, podia ter complicado o jogo do São Paulo. Contra a Ferroviária, na transmissão que eu fiz na Rádio Paulistão, eu falei, o São Paulo tá dando espaço para a Ferroviária. Se tivesse jogadores um pouquinho mais de qualidade, ia complicar. Contra o Palmeiras, que tem jogadores de qualidade, o Palmeiras só não ganhou o jogo naquele piripaque que deu no time nos últimos, sei lá, nos primeiros 15 minutos, porque os jogadores do Palmeiras erraram as finalizações. E contra a Portuguesa, é só pegar o vídeo, não é uma questão de, eu falei, eu avisei, eu sou o bonzão, eu sou o pica das galáxias. Não é isso. Contra a Portuguesa, quando sai o gol, quando a gente faz análise, depois dos melhores momentos, eu falei, olha o espaço que o São Paulo dá. Olha como essa defesa, esse sistema defensivo é frouxo. E quantas vezes vocês me viram usar a expressão que a defesa do São Paulo marca com o olho? Quantas vezes eu usei essa expressão aqui nesse canal? E hoje, gente, o que a gente viu, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Mas você consegue perceber que o problema não são os volantes, não é o número de volantes que o Rogério Ceni coloca em campo. O problema não é a dupla de zaga. Nesse caso, hoje, não foi a dupla de zaga. O problema é que o treinador do São Paulo não tem capacidade de montar um sistema defensivo decente. Ele não tem capacidade. E quando eu falo sistema defensivo, não são só 2 volantes marcadores, ou 3, ou 4, ou 18. É um sistema defensivo, onde os meio-campistas, supostos meio-campistas, fazem a marcação, ocupam os espaços, pressionam a defesa adversária, dão o bote, marcam em cima, tentando tirar a bola do adversário. Há quanto tempo a gente fala isso aqui nesse canal? Há quanto tempo você que comenta aqui nos vídeos concorda comigo? E hoje, gente, o que a gente viu foi isso. O Rogério Ceni entrou com Pablo Maia e com Mendes, os 2 volantes, e com o Nestor. O Nestor, que é uma criança de 9 anos, jogando no meio de adulto, gente. Olha o quanto o time do São Paulo melhorou depois que o Nestor saiu. E Nestor Zete, não é para você ficar nervosa, arrancando a sobrancelha de raivinha de mim. É só você ver o comportamento do time. Porque esse menino, ele não pode ser protagonista do São Paulo. Esse menino tem que ser preparado, tem que ser colocado aos poucos. Ele não pode ser o grande destaque, a esperança do torcedor do São Paulo.
Entenda, pelo amor de Deus, não é questão de pegar no pé, é só questão de você olhar o comportamento do jogador dentro de campo, cara. Olha o quanto o time melhorou depois que a figura frágil do Nestor. Frágil, ele é frágil. Hoje eu assisti o jogo dentro de campo. Não sei se vocês acompanham no meu Instagram. Eu fiz várias lives ali. Você vê ele no campo, você tá vendo ali na sua frente. O lugar fica um pouco afastado, mas você vê. Você vê ele perto do Gil. Ele bate no Gil e cai para trás. Ele bate em qualquer jogador do Corinthians, não precisa ser o Gil. Ele bate em qualquer jogador, ele cai para trás. Porque ele é frágil, ele é franzino, ele não pode jogar no meio de jogador profissional adulto. Ele não pode. Ele não tem condições. Eu não estou falando que ele é ruim de bola, que ele não sabe dar um passe, que ele não sabe. Não, ele até, em alguns momentos, ele até se esforça. Só que tecnicamente ele não é tudo isso, ele é um jogador nota 6 e não pode ser protagonista. Não é questão de pegar no pé ou não. No primeiro tempo, o São Paulo fez 15 minutos ali de pressão no Corinthians, depois afrouxa, porque não tem capacidade, porque o time não sabe fazer, não sabe pressionar, não sabe dar bote, marca com o olho, marca a distância. E aí, gente, quando você joga contra o Ituano é uma coisa, quando você joga contra a Portuguesa é uma coisa, com todo respeito ao Ituano e Portuguesa, quando você joga com a Ferroviária, quando você vai jogar no meio de campo que tem Renato Augusto, que tem Roger Guedes, que tem jogadores do meio campo para frente do Corinthians que tem capacidade, colocaram os meninos do São Paulo na roda no primeiro tempo. O Corinthians tirou o pé, não é que o Corinthians chutou 2 bolas no gol e fez 2 gols. O goleiro do São Paulo não fez nenhuma defesa. Mas não é demérito do Corinthians. O Corinthians não quis. A impressão que me dava vendo o jogo, assim, toda vez. É aquilo, gente, que eu tô cansado de falar. Toda vez que o Corinthians passava do meio de campo, era perigo de gol. Eles criavam espaços, porque o São Paulo é um vale da morte. O sistema defensivo do São Paulo é o vale da morte. Não tem ninguém marcando, não tem ninguém pressionando, não tem ninguém dando bote. Olha os gols do Corinthians. Se os caras não estão marcando com o olho, olha os gols do Corinthians. Vê se tem um bote, vê se tem uma chegada. Não tem, gente, não tem. E se você não montar um sistema, na minha opinião, tá, gente, na minha maneira de ver futebol, toscamente, porque eu sou tosco mesmo para analisar futebol, eu não tenho vergonha de falar isso, eu sou torcedor, mas na minha maneira tosca de ver, se você tem jogadores ruins, já vou falar sobre isso, e não tem um sistema defensivo decente, você não chega a lugar nenhum você chega. É meio de tabela para baixo. E outra coisa, além de ter um sistema defensivo podre, porque o treinador do São Paulo não sabe, não tem capacidade para montar. Além de ter jogadores que parecem crianças jogando contra adultos, o São Paulo tem jogadores que a gente já tem falado aqui nos vídeos também. O São Paulo não tem um craque, não tem um jogador decisivo, não tem um jogador que vai chamar a responsabilidade. São jogadores tecnicamente muito ruins. Alguns jogadores são tecnicamente muito ruins, que não conseguem efetuar fundamentos básicos do esporte futebol. São passes de 5 metros, são cruzamentos da intermediária, aquele chuveirinho. Não estou falando ir para a linha de fundo, driblar e cruzar no primeiro pau pro centroavante. Estou falando do tal do Orejuela, que pega a bola na intermediária e cruza atrás do gol, gente. Isso é fundamento básico do esporte. Então, já que não tem dinheiro para contratar e quando contrata gasta 13 milhões no Orejuela, tem que trazer jogadores limitadíssimos tecnicamente. Então, se você tem um sistema defensivo podre, com jogadores que não conseguem efetuar fundamentos básicos do futebol, você vai ganhar de quem, irmão? Me fala. Você vai conquistar o quê? Que tipo de aspiração esse time pode ter? Não, não é tudo ruim, agora que perdeu ninguém presta, como tem imbecil aí que gosta de falar. Não é nada disso. A gente está analisando os defeitos que a gente vê no São Paulo desde o ano passado, do ano retrasado. São defeitos que se repetem. E sem a correção desses defeitos, o São Paulo não vai chegar a lugar nenhum, gente. No segundo tempo, o São Paulo pressionou até que o Rogério Ceni não tinha mais como ele manter o Nestor no time. O Nestor não conseguia acertar passes de 2 metros, mais de 2 metros, ele não conseguia. E o Rogério, vencido pela... tirou o Nestor. E o time melhorou 80%. Não é que começou a jogar, que os jogadores começaram a ter criatividade, a chutar de fora da área. Teve o chute do Mendes, mas não é que jogadas individuais, não é, mas melhora, porque ele é muito franzino. O São Paulo joga com um jogador a menos, com o Pablo Maia e com o Nestor. Eles não têm capacidade para ser protagonista do time do São Paulo num clássico com 55 mil pessoas, gente. Você me desculpa. Não é pegar no... Eles não têm capacidade, ainda não têm. Eles não podem, a gente não pode, o Rogério Ceni não pode colocar nas costas desses dois jogadores a responsabilidade, uma responsabilidade desse tamanho. E o Rogério insiste com esses jogadores, o São Paulo não vai ganhar nada com esses jogadores. E não é por culpa deles, porque eles não estão prontos, a culpa é do treinador.
E o São Paulo conseguiu um gol do Luciano. O Luciano, vou contar um bastidor para você. Um amigo que teve no CT ontem disse que ele nem atendeu a torcida, ele foi acompanhar o treino, nem atendeu a torcida, e pegou o carro, saiu por trás e foi embora. E hoje, na chegada, tá no meu Instagram esse vídeo. Na chegada, tinha alguns torcedores ali, acho que era do Passaporte FC, que fizeram o tour antes do jogo. Ele nem parou para cumprimentar, foi meio estúpido com os torcedores. Ou seja, eu acho que para mim ele já estava sabendo que ele ia pro banco desde ontem. E ele entrou e, pelo menos, é um cara que fisicamente é forte, é brigador e fez o único gol do jogo. E aí é impressionante, gente. Você vê assim, acabando o jogo, a bola tá lá na linha lateral. Aí o Caio Paulista toca para trás, aí toca pro goleiro. O time não tem capacidade de fazer um chuveirinho na área aos 49, 50 minutos. Não tem capacidade, cara. O cara vai fazer um cruzamento na área, manda a bola para a linha de fundo, velho. Isso é fundamento. Isso não tem a ver com vontade, isso não tem a ver com falta de compromisso, não tem a ver com falta de, não sei se é treinamento, não sei. Ou é simplesmente pura ruindade. E aí o pessoal estava comentando, o Corinthians fez cera, esse juiz é ruim. Não, esse Klaus não é que ele é ruim, ele é um juiz frouxo. Então ele segura o jogo, ele amarra com a faltinha, ele é bunda mole, ele tem medo de se comprometer. Mas o Corinthians fazer cera é do jogo, é do jogo. O Cássio, ele fez cera o jogo inteiro, faz parte do jogo. O que tem que acontecer é o juiz dar acréscimo. O Rafael fez cera domingo passado no Allianz Parque, o juiz deu 9 minutos de desconto e cartão amarelo no começo do jogo. O Cássio fez o triplo de cera hoje, o triplo. Vários jogadores do Corinthians caíram, tiveram 300 substituições, ele deu acho que 8 de acréscimo, depois acho que foi acrescentando, né? Mas é porque o juiz bunda mole. Mas nada contra o Corinthians, tem que fazer cera, tá ganhando fora de casa um clássico, um tabu que não vencia desde 2017 aqui. Tem que fazer cera mesmo, faz parte do jogo. É que a gente tem um juiz como a arbitragem brasileira, a gente não vou ficar batendo em cachorro morto, mas a arbitragem brasileira é essa. E esse Klaus é o juiz bunda mole, já vou dar a nota dele, já é um juiz frouxo, então ele tem medo, ele segura o jogo. Mas não foi culpa do juiz, porque o São Paulo perdeu, viu, gente? Não foi culpa do juiz. Acho que a gente tem que enxergar a realidade, tem que olhar os defeitos do time, não é execrar ninguém, não é que agora tá tudo um lixo, que agora vai cair para a segunda divisão, não é isso. Mas enquanto não tiver um sistema defensivo mínimo, sistema defensivo, vai ser isso aí, não vai ganhar de ninguém. Jogos importantes, decisivos, não vai ganhar de ninguém. E não adianta, eu acho que fundamento, nessa altura do campeonato, você vai ensinar um Orejuela a cruzar? Você acha que tem um Tele Santana lá hoje? Até porque hoje os caras não podem nem treinar, né? Porque vai machucar, vai fazer dodói na perninha, vai machucar não sei o quê, aí vai cair no Triângulo das Bermudas, aí há Jarnica e Cataflã, então eles não vão, o fundamento vai ser esse aí. Vamos para as notas de cada um. Hoje, Rafael, foram 2 bolas no gol, 2 gols, né? O Corinthians teve, acho que posso estar enganado, o Corinthians teve 2 finalizações, 2 gols. Que eu faço o quê? Vou deixar sem nota o Rafael. O Orejuela eu me recuso, gente. Eu queria só saber quem é o empresário do Orejuela, quanto que custou, quanto que levou de comissão. Dá para alguém falar? Só estou perguntando, não estou falando, estou acusando ninguém de nada. Só estou perguntando e perguntar para o presidente Júlio Casares, que aliás foi xingado hoje aqui, ali do lado do setor de imprensa, bem onde eu estava, ali embaixo, né, eu escutei, fui xingadíssimo, né, porque a torcida não é trouxa, porque gosta, né, de aparecer, de receber elogios, dos baba-ovo. Eu queria saber, quando ele for falar aquele discurso, né, a nossa não fazemos loucuras, eu queria que ele explicasse os 13 milhões pagos no Orejuela. Então eu não vou dar, eu tenho vergonha de dar nota para o Orejuela. Então, assim, o nível é tão baixo de alguns jogadores do São Paulo, porque é um clube destruído, devendo, que tem que contratar cabeça de bagre, essas contratações inexplicáveis, como é desse Orejuela, que esse Orejuela me fez ter saudade do Igor Vinícius. E eu que já vi o Cafu jogar, eu já vi o Cicinho jogar. Então, eu deixo com você a nota do Orejuela. Eu tenho vergonha, esse jogador não é jogador de futebol. Ele tem que fazer outra coisa, ele tem que ir. Aquilo que a gente sempre fala, abre um pet shop, vai dirigir um táxi, compra um açougue, porque futebol é uma vergonha, Vestir a camisa do clube que a gente ama é uma vergonha, você me desculpa. Mas parabéns para quem falou, poxa, vamos contratar o Orejuela, ele é bom. Quanto é? 13 milhões. Ah, a gente paga. Tá aí, é isso. A dupla de zaga, eu não vou... nota 6 para os dois, porque não tem culpa, gente. Vai tudo acaba nos dois. Eles são 2 coitados, é igual o Caleri. São os 2 zagueiros do São Paulo e o Caleri. São 3 coitados, que sobra tudo para eles. O Wellington horroroso hoje, horroroso. Mas é um jogador que está em formação, que também não é tudo isso. É o mesmo nível Reinaldo, é o mesmo nível. Só que pelo menos não ri, não debocha da própria desgraça, como o Reinaldo fazia. Mas é o mesmo nível. Mas hoje, horroroso. Erra todos os cruzamentos, erra passe. Também precisa treinar fundamento. Também nessa idade aí, vai aprender? Não vai. Nota 1 pro Wellington. O Mendes erra muito passe também, porque
Não é, chutou a bola na trave, é um motorzinho, tá sempre participando ali, mas não é o Mendes que tem que fazer o passe que vai liberar um atacante, o entrelinhas, né, que os box-to-box gostam de falar, não é o Mendes que vai fazer isso. Mas e não adianta, pode colocar o Mendes e o, sei lá, o maior volante do mundo, que vai no sistema defensivo é podre, vai cair nas costas dele também. Nota 6. O Pablo Maia, gente, o Pablo Maia é um jogador limitadíssimo tecnicamente. Ele tem que marcar e ainda tem que armar. Gente, não dá, gente, não dá. Não dá para você colocar a responsabilidade do Pablo Maia de armar a jogada, de chutar de fora da área e marcar o adversário, o Corinthians. O meio de campo do Corinthians com o Renato Augusto, os Cambal, não dá. Nota 1 pro Pablo Maia, foi substituído. O Nestor, eu já falei do Nestor, não vou perder tempo, senão as Nestorzetes vão acabar o vídeo, eles estão tudo sem sobrancelha, que eles vão arrancar. Já falei do Nestor. O Rato tenta, mas também não é um craque, não é um gênio, não é. Hoje estava baixo, nota 5 pro Rato. O David, a mesma coisa, esforçado, ele pegou uma hora, foi driblando ali, chutou a bola, acho que mandou a bola na Vila Sônia aqui. Porque tecnicamente é um jogador ruim, ele não é habilidoso, não é, né, um gênio, não é, mas é esforçado, mas também erra fundamentos básicos do esporte. Nota 3, 4 pro David. O Luciano, o Brigador, fez o gol, mas também é pouco, né? E o Rogério colocou no banco. E o Caleri, coitado, o Caleri devia colocar na camisa dele, né? CC, Caleri, coitado, porque todo jogo é assim, todo jogo o Caleri é um coitado. Não finalizou, porque ele finalizou uma bola, que a bola sobra para ele, porque ninguém toca, ninguém tabela com o Caleri. É inacreditável. E os caras que entraram, o Pedrinho, que também não é gênio, não é craque, mas faz alguma fumaça, tentou algumas jogadas individuais. O Luan entrou para segurar ali o time do Corinthians. O Thales Costa, nem sei se pegou na bola, mas faz parte dos queridinhos do Rogério Ceni. E esse Caio Paulista, você também percebe que ele tecnicamente a bola passa embaixo do pé. Só que assim, joga na lateral direita, porque esse Orejuela não pode mais vestir a camisa do São Paulo, Rogério. Você me desculpa. Foi um dinheiro jogado fora. O São Paulo rasgou 13 milhões nesta aberração chamada Orejuela. Então, esses caras todos sem notas. E o Rogério Ceni, Rogério, enquanto você não souber montar fala com o Muricy aí, acorda o Muricy, que ele deve estar dormindo agora, acorda o Muricy e fala para ele, Muricy, como é que monta um sistema defensivo bom com um jogador ruim? O Muricy sabe fazer, se ele não esqueceu, ele sabe fazer, porque senão vai ser uma vergonha. Esse sistema defensivo que você não sabe armar é uma vergonha, e o São Paulo não vai ganhar de ninguém. Amigos, amanhã a gente se encontra às 8 da noite. Como eu assisti de dentro do campo, não deu nem para analisar tecnicamente, não é muito complicado. Eu vou assistir os melhores momentos com vocês amanhã. A gente conversa amanhã, tá bom? Fique com Deus. É isso, gente. Frustradíssimo. Um dia muito legal aqui, uma atmosfera muito legal. E mais uma vez, parabéns para os 55 mil aqui que carregam esse time nas costas há anos. Forte abraço.